Aí pessoal, tudo bom? Tudo certinho? Gente, dando continuidade no conteúdo programático de bacterioses, hoje vamos falar de um grupo de bactérias que se apresentam para a gente com um aspecto econômico muito interessante, né? Que é exatamente a brucelose, que é causada pela Brucella sp, onde é o principal gênero que desencadeia exatamente uma variedade de quadros sintomatológicos e, consequentemente, de agravos no que se diz respeito a essa doença, tá certo? Então, deixe-me colocar para vocês aqui esse primeiro slide, que é uma aula um pouco mais longa, porque são vários detalhes que eu gostaria de destacar para vocês. Então, essa parte introdutória é importante para você ter ideia do que a gente está comentando, né? É uma zoonose, ou seja, uma doença que é passada de organismos como mamíferos para nós humanos, e você encontra várias espécies de bactérias dentro de um único gênero, tá certo? Então você tem aí na realidade alguns sinônimos que a posteriori também vou destacar outros, tá bom? Então eu posso chamar simplesmente por febre remitente do Mediterrâneo, febre de Malta, é conhecido desde 1863 e foi descrita por David Bruce em 1886. Beleza? A gente não poderia deixar de comentar o agente etiológico. Observe que todas as aulas aí que nós temos no canal, a gente sempre aborda o micro-organismo associado à doença. Então, observa que aqui eu coloquei um bônus para vocês. Você tem a Brucella abortus, que vai acometer principalmente bovinos, Brucella suis, os suínos, Brucella melitensis, caprinos e ovinos, e Brucella canis, os cães, tá certo? Então, no que se diz respeito ao gênero, você encontra aí a Brucella, porém nós encontramos várias espécies. Pode promover também contaminação ao homem, como eu havia falado para vocês, pelo fato de ser uma zoonose. Principais formas de contaminação. Observa que o leite não pasteurizado, né? Perceba que também é um tipo de micro-organismo que se apresenta para a gente com proteínas termosensíveis, não são termoestáveis. Então, pelo fato de elas serem termosensíveis, a tendência é quando você submete a uma temperatura, aquela bactéria ela tende a morrer, tá certo? Queijo, carne mal cozida, mal passada, né? Por contato direto por lesões na pele, não é isso? Observa que também é uma característica interessante pelo fato de você encontrar em situações no processo de contaminação. Ocorre por inalação, olha aí outra forma diferente, né, de contaminação, causando infecções agudas, subagudas ou crônicas. Tranquilo? Percebe que no terceiro tópico eu coloquei para vocês quadro sintomatológico. Então, quais são as principais características que esses indivíduos eles vão apresentar ao se contaminar com a brucela? Olha lá: febre, mal-estar, cefaleia, artralgia. Cabeça, eu não lembro que é artralgia, dor na articulação, mialgia, dor na musculatura. Hepatoesplenomegalia, aumento do fígado, aumento do baço, tá certo? Adenopatias, podendo comprometer qualquer sistema, beleza? Então aqui, ó, coloquei para vocês nesse próximo slide, deixa de ziriguidinho, deixa eu tomar minha coquinha aqui. Ela é bem geladinha, tá? Bem na maciota. Vamos lá, voltando. Dados epidemiológicos. Você tem um histórico, né? Que a bactéria foi isolada a partir do baço de 4 soldados da ilha de Malta. O primeiro foi chamado de Micrococcus melitense, passando a se chamar febre de Malta. Beleza? E o primeiro caso no Brasil de brucelose humana foi em 1913. Isolada pela primeira vez no Brasil por Carine e Vespucci em 1932, observando um cocobacilo. Vê só as características agora
mais precisamente do organismo, tá certo? É um coccobacilo gram-negativo, imóvel, aeróbio e pode apresentar cápsula, esporo ou flagelo. Gente, então se ele pode apresentar cápsula ou esporo, é um organismo que pode ficar no ambiente por um tempo razoável, né, para ocorrer depois a contaminação. Na América Latina, você encontra seu percentual maior de casos na Argentina, Colômbia, Equador, México e Peru. Principais reservatórios. Vê que coisa interessante. Diversos mamíferos, inclusive em ambiente aquático, já foi encontrado, já é relatado na bibliografia em focas. O homem, principalmente aqueles que trabalham com esses animais e seus produtos. A ocorrência de 50 mil casos no mundo e 1 a 6% desses casos você vai encontrar óbito, beleza? Você vai encontrar letalidade pelo fato de não serem tratados. Tranquilo? Vê lá esse próximo slide aí que eu preparei. Show de bola, com muito carinho para vocês. Patogenia, importantíssimo isso aí, tá certo? Vamos ver como é que essa doença ela consegue penetrar no indivíduo e a partir daí ter todo o seu quadro sintomatológico. Penetração pelas células epiteliais, como a gente havia destacado anteriormente, mucosa e pele, onde normalmente é fagocitada por macrófago. Beleza, fagocitada pelo macrófago, a célula de defesa, e dependendo da resposta humoral, aquela bactéria ela morre, né? Vai ser destruída. O período de incubação é de 10 a 21 dias. Caso não ocorra a resposta imunitária satisfatória, ou seja, que impeça exatamente o desenvolvimento do quadro de sinais e sintomas, a brucela ela se apresenta para a gente com vários órgãos de tropismo e também com agravos. Olha lá, os principais: gânglios, baço, medula, né? Principalmente a medula óssea, né? Onde formam os chamados granulomas, beleza? Agravos da doença, aí você tem outros órgãos, outros sistemas que serão acometidos. Então você encontra infecção nas articulações, como eu destaquei para vocês, nos ossos, no sistema nervoso central. Opa, um problema grave, né? Pulmão, coração e aparelho geniturinário. Beleza? Tranquilo? Vê lá o terceiro ponto aí desse slide que eu destaquei. Quadro sintomatológico. Pode apresentar com infecção inaparente ou assintomático, quando o corpo ele responde bem, né? Então, nesse caso aí, o indivíduo ele pode passar desapercebido, em virtude exatamente da resposta imunitária. Sem manifestações clínicas atuais ou progressivas dentro desse quadro assintomático, tá? Como doença aguda, aí você vai encontrar febre em torno de 39, 40. Observa que é um quadro febril mais alto, né? Calafrios, cefaleia, fadiga, sudorese intensa, anorexia e no caso, emagrecimento, tá certo? Essa cefaleia, artralgia e mialgia, elas são bem comuns e vai apresentar também a chamada, vai apresentar dor óssea. O indivíduo vai apresentar dor na articulação. Vê só, cara, pelo amor de Deus, o cara apresenta dor na articulação, o cara apresenta dor óssea e ainda apresenta dor na musculatura, beleza? E é uma situação que você encontra em mais ou menos 80% dos casos, que está relatado aqui nesse tratado de microbiologia que eu já destaquei para vocês em aulas anteriores. Vamos ver o próximo slide. O que é que ele comenta, o que é que ele mostra para a gente, tá? Então aqui ó, eu coloquei para vocês que a brucelose ela tem importância gigantesca em relação à pecuária. Os médicos veterinários, né, eles devem ter uma atenção bem especial a esse tipo de doença, porque ela pode causar aborto, né? Então perceba que um dos primeiros organismos que eu citei, que foi a Brucella abortus, é porque ela tem esse tipo de característica. Perceba
que o custo para a reprodução ele vai ficar mais danoso para o pecuarista, né? Em virtude exatamente de esperar a repetição do cio para que aquele organismo ele venha procriar. Normalmente ocorre a formação de bezerros mais fracos, diminuição da produção de leite, vai ocorrer redução da vida útil do animal, né? Então, em virtude exatamente desse processo de contaminação, custo de reposição, como eu havia falado para vocês, e ocorrem limitações comerciais em virtude de uma série de situações onde em alguns casos existe a necessidade de sacrificar o animal, tá bom? Vê lá. Aqui eu coloquei para vocês as vias de eliminação e transmissão. Gente, são várias. Você encontra uma vasta via de eliminação e de transmissão. Feto e anexos fetais, né, isso, que vão conter exatamente esse micro-organismo. Secreções vaginais, leite, sêmen, fezes, urina, água, pastagens e materiais contaminados, né? Então, perceba que é uma doença que, do ponto de vista da pecuária, é muito importante, né? Você ter todo um cuidado, todo um traquejo, todo um manejo, na realidade, com esses animais, em virtude desse tipo de doença, beleza? Aqui eu coloquei para vocês um esquemazinho bem interessante quando ocorre brucelose na fêmea, né? Quais são as principais características? Atração pelo útero, gestante e placenta, beleza? Então, é o órgão aí de tropismo no que se diz respeito a esse tipo de bactéria. Infecção da placenta pode causar aborto, os bezerros mais fracos e natimortos. São aqueles que nascem e já estão mortos, beleza? Retenção de placenta, endometrite, que é a inflamação, né, do endométrio, e em última situação aí nós encontramos infertilidade, beleza? Vê outro esquema que eu coloquei para vocês com a brucelose no macho, inflamação aguda do sistema reprodutivo, no testículo, no epidídimo, nas vesículas seminais, nas ampolas seminais, né? Aqui do teu lado esquerdo eu destaquei orquite, que seria uma inflamação no testículo, uma epididimite, que é exatamente a inflamação no epidídimo, uma vesiculite, que está caracterizado uma inflamação no epidídimo, e com isso vai gerar infertilidade no macho. Tranquilo? Em algumas situações, o animal ele é assintomático, ele se torna perigoso para aquele rebanho, né? Para todos aqueles organismos, porque ele está assintomático, porém as suas secreções, as suas eliminações, pode estar liberando ali no ambiente o micro-organismo, a bactéria, e com isso contaminando outros animais, beleza? Então esse quadro assintomático ele não é muito satisfatório, beleza? Aqui eu coloquei para vocês no que se diz respeito à resistência desse micro-organismo, que é muito interessante. Leite cru, 17 dias. Leite congelado. Cara, observe que o congelamento ele não mata o micro-organismo. Ele diminui o metabolismo dele. Então, mais que 800 dias. Queijos, até 6 meses. Manteiga, 4 meses. Iogurte, 96 dias. E, como eu havia falado para vocês, essas proteínas que formam a brucela não são termoestáveis, são termoacessíveis. Você determina, você submete ao aumento de temperatura, você promove o aumento de temperatura nesses organismos, e a tendência deles é morrer. Temperatura até 60 graus Celsius, 10 minutos suficiente para matar o micro-organismo. A temperatura acima de 72 graus Celsius, você tem aí 15 segundos. Então, muito fácil de matar
a brucela, você promovendo aumento de temperatura. Tranquilo? Vamos ver aqui mais um slide, tá? A brucelose, no que se diz respeito à sua prevenção, vacinar as bezerras de 3 a 8 meses, cuidados na aplicação, né? Principalmente no que se diz respeito à manipulação, observar as especificações de manuseio. No caso, você tem que ter um certo traquejo, principalmente no que se diz respeito à patogenia para o homem, porque no homem todo aquele quadro sintomatológico que eu já havia destacado. E aqui eu comentei para vocês outras situações no que se diz respeito à importância clínica, tá certo? Olha lá, em 1917 começou-se a observar a presença de abortos em gestantes com sorologia positiva para brucela, beleza? Então não é uma doença que se apresenta aí para gente recente. Você tem um tempinho aí já que ela foi isolada e que ela é prevalente, principalmente na América Latina. Confirmado posteriormente pelo isolamento da Brucella abortus, como eu já havia destacado para vocês. Comprovado em placentas de porcas, ovelhas, cabras e vacas. Um carboidrato chamado eritritol, ele serve como meio de cultura. Olha aí do jeito que eu coloquei aí para vocês. Ó. Promove ótimo meio de cultura na placenta dos organismos citados. E o fígado e o sistema hematopoético, ele se apresenta com maior tropismo, né? Principalmente na sua fase de invasão, né? Quando o organismo ele promove a adesão às células, ele consegue penetrar, e depois do seu processo de multiplicação por divisão binária ou cisparidade. Não é isso? Outras características do ponto de vista clínico: anemia em 85% dos casos, leucopenia, né? Diminuição da quantidade de leucócitos em torno de 37% dos casos, trombocitopenia, existe uma diminuição na quantidade de trombócitos em torno de 88% dos casos, tá? E a pancitemia em 37% dos casos, que é a diminuição exatamente da quantidade de eritrócitos, ou seja, de glóbulos vermelhos. Aí você tem a moléculazinha, né, de eritritol, que promove exatamente um meio de cultura muito satisfatório para o desenvolvimento dessa bactéria, tá certo? Diagnóstico: aumento das transaminases, que vai promover uma hepatite aguda, tá certo? Você encontra aí também na endocardite causada pela brucela, você vai encontrar na realidade a promoção do aumento da imunoglobulina M e a imunoglobulina A. Beleza? Tranquilo? Bem simples aí no que se diz respeito a esse tipo de característica. No laboratório por hemocultura ou e cultivo de outras secreções ou tecidos, como eu havia destacado para vocês anteriormente, né? Toda aquela condição de contaminação que está relacionada à presença do micro-organismo em diversos tipos de secreções, de tecidos, discretas, ou seja, o que ele está liberando ali, se ele estiver contaminado, onde o micro-organismo estiver, ele vai para o ambiente e contamina outros animais. Tranquilo? Aqui, para a gente fechar a nossa aulinha com chave de ouro, você encontra aí outros nomes, né? Sinonímia para brucelose. Você encontra em bovinos, doença de Bank, aborto contagioso, aborto infeccioso. Pode ser chamado simplesmente desse jeito. E no homem, você encontra, como eu já havia falado logo no início da aula, febre de Malta ou febre ondulante. Beleza? Então, pessoal, é uma aula mais extensa, você tem um conteúdo maior, né, sobre brucelose. Então, fica sempre atento aí no que se diz respeito ao quadro, sinais e sintomas. Aqueles indivíduos que têm contato direto, né, com esses animais, o micro-organismo, né,
e, consequentemente, sempre associar o micro-organismo, que é o que é mais pedido, que é o que é mais comentado nessas provas. Eles fazem sempre referência ao micro-organismo e à doença que está sendo destacada em alguma questão, tá certo? Vê sempre sinais e sintomas, porque é uma situação interessante também. Perceba que sempre vai existir algumas características da doença que se destacam mais. Desculpa, que a garganta está ficando seca. Porque doenças virais, doenças bacterianas, no seu início, elas se apresentam basicamente com o mesmo quadro sintomatológico, ou seja, febre, mal-estar. Então, algumas situações elas se assemelham. Depois, ao passar do tempo, a tendência é você observar situações diferenciadas no que se diz respeito ao quadro de sinais e sintomas. Beleza? Então a gente fica por aqui. Um abraço, tudo de bom.